pergunta objetiva, né? No final do ano passado teve a polêmica do empréstimo de 200 milhões, ao qual foi recomendado pela Câmara para não ser colocado em pauta. Esse projeto, ele não existe mais ou o prefeito ainda acredita que vai voltar para a Câmara? E se é realmente necessário esses 200 milhões de empréstimo para a Prefeitura? Olha, primeiro que a gente está muito acostumado em Maringá, infelizmente, com fake news. Né? Inventam fake news, espalham, e essas fake news muitas vezes chegam, inclusive, até no Ministério Público. O Ministério Público, ele recebendo aquela informação, ele tem como praxe, eu já disse isso aqui para vocês, sugerir suspensão de ações, de ação, recomendação de suspensão de ato, até se analisar. Foi o que ocorreu. O que chegou ao Ministério Público foi mostrado que tem um monte de coisa que não procede. Né? Nós já tivemos uma reunião, inclusive, com o Ministério Público, que só não analisou antes, porque estava em recesso. O Ministério Público retornou no dia 10, no período do recesso ele não pode manifestar sobre a recomendação de suspensão, então tivemos que aguardar. O município fez todas as respostas necessárias, eu tenho certeza que em breve deverá haver a posição do Ministério Público. Agora, independente disso, é bom a gente dizer que às vezes se fala em empréstimo, na realidade é uma linha de crédito que a Caixa Econômica disponibiliza ao município, que isso sempre ocorreu, para o município ter como se fosse um fundo de reserva, principalmente para obras que surgem, obras estruturantes. Vocês acompanharam que dia 27 e 28 de dezembro, né, o ministro dos Portos e Aeroportos assinou a autorização de convênio entre a Prefeitura e a SAC para a obra de reforma e ampliação de toda a estação de embarque. Aquela obra que a Prefeitura fez o projeto, ela custará 118 milhões de reais. E conseguimos ter mais de 90 milhões de reais do governo federal. Por lógico, nós teremos que pôr uma contrapartida de quase 30 milhões de reais. Se o município não tiver um recurso desse disponibilizado, naturalmente nós perdemos uma obra dessa e perdemos 90 milhões de reais. O município não vai perder obra. Nós damos um jeito nas nossas finanças. A questão é, obras estruturantes como Oscar Niemeyer, que é um outro exemplo, que foi 45 milhões da União e 30 do Estado, obras como o Eixo Monumental e outras obras estruturantes que sempre a cidade de Maringá, o governo do Estado, faz essas obras com empréstimo. 100% dessas obras são oriundos de empréstimos, né? Porque se não for através de uma linha de financiamento, o município tem que colocar recursos próprios. Ele vai colocar recursos próprios, não tem problema. Vocês viram que o Oscar Niemeyer está em obras, o Eixo Monumental está em obras, e assim que a União autorizar, vamos licitar também o aeroporto. Acontece que se você utiliza o recurso para obras estruturantes do Caixa Livre da Prefeitura, pode eventualmente faltar para outras áreas que não podem usar empréstimo. Vamos dizer, na área da saúde, nas áreas de despesas, de custeio, você não pode ter uma linha de financiamento. Então, você tem que ter recurso próprio. A saúde, a lei estabelece 15% de investimento mínimo. Né? Nós estamos com 25%. Né? Nós fechamos 2023 com aproximadamente mais de 700 milhões de reais investidos em saúde, dos quais 300 milhões recursos próprios da Prefeitura. Então, se você utiliza recursos livres para despesas de custeio, para serviços que a população necessariamente vai ter que receber esse recurso, e você utilizar esse recurso em obras que poderia utilizar uma linha de financiamento, você acaba prejudicando mais do que beneficiando. E obras, elas demoram 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, uma linha de crédito dessa, por exemplo, esses 30 milhões do aeroporto, nós vamos usar em 4 anos, possivelmente. Oscar Niemeyer é uma obra para 3 anos, aproximadamente. O Eixo Monumental, menos de 3 anos toda ela. Então, deixando bem claro que não há nada de irregular. Essas linhas de financiamento, sabe quem que é o avalista dessas linhas de financiamento? É a União Federal. A União não vai autorizar e avalizar o empréstimo se o município não tiver 100% com as suas finanças equilibradas, o município não estiver em dia com toda a documentação adequada. E a aprovação na Câmara é o primeiro passo. Depois de a Câmara aprovar, o município tem que entregar toda a documentação no Ministério da Economia, né, na Secretaria do Tesouro Nacional,
que é onde começa efetivamente a aprovação da linha de financiamento, até porque a União é a avalista. Para nós darmos um exemplo aqui e encerrar esse tema, nós resolvemos fazer essa linha de 200 milhões, que o meu mandato vai até 31 de dezembro, nem 30% desse recurso teria condição de ser utilizado. Ou seja, o prefeito que vier em 2025 é que usará, 2025 é o que usará este recurso. Da mesma forma que quando eu assumi, eu comecei a obra do terminal e terminei a obra do terminal com recurso de empréstimos contraído pelas gestões anteriores. Quando eu assumi, eu comecei a Cristal, lá no fundo perto do Mandacaru, comecei a Lício Campolina duplicada e outras obras grandes que nós fizemos com recursos do BID, que ainda era da época do prefeito Silvio Barros, antes ainda do prefeito Pupim. Então, a coisa mais natural é se ter linha de financiamento. O que seria uma irresponsabilidade é o município conseguir, como nós conseguimos nos últimos dias do ano passado, uma obra de 120 milhões de reais do aeroporto, que precisamos tanto, com 90 milhões, e eventualmente não ter os 30 milhões de linha de financiamento para isso, e ter que tirar da saúde ou de outras áreas. Então, deixando bem claro. E para encerrar, Kim, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente fala 200 milhões, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, as pessoas têm talvez um pouco de dificuldade de associar em termos do que isso representa. Se a cidade de Maringá quisesse hoje contrair um empréstimo com o aval da União Federal, nós pegaríamos próximo de 2 bilhões de reais. Se Maringá tivesse um empreendimento para isso, nossa capacidade de endividamento com o aval da União é de 2 bilhões de reais. Nós estamos abrindo uma linha de financiamento de 200 milhões de reais para deixar uma garantia para eventualmente não perdermos grandes obras. Então, acho que é absolutamente inquestionável. Tudo mais sobre isso é fake news, como tantas outras que espalharam por aí.